Sim, começamos aqui mais um Top 10, dessa vez um Top 10 Saturday Night Live. Sim, os 10 filmes do Saturday Night Live, os 10 melhores filmes. Tá certo que tem 11 só, né? Então já digo que ficou de fora o It's Pat, que, né? Mas vamos lá, Saturday Night Live, aquele programa de comédia que tá fazendo 50 anos. Isso foi um pedido durante as lives que eu realizo de domingo pra botar minha ordem de preferência dos filmes do Saturday Night Live. Confesso que a maior parte desses filmes não são muito engraçados, não funcionam. Comédia de sketch funciona muito em programa de sketch, então para você esticar a coisa além da piada de 5 minutos que você tem num sketch, precisa camelar. E às vezes você precisa sair, né, do que é, né, pensar fora da caixinha. Os casos mais bem-sucedidos foram filmes que fizeram isso. Mas vamos lá. Vamos começar aqui com o top 10, tá? Então vamos lá, na 10ª posição é o filme Como Salvar Sua Família, Stuart Saves His Family. Era um quadro do Saturday Night Live protagonizado pelo Al Franken. O Al Franken era um redator e ocasionalmente ele aparecia no programa do Saturday Night Live lá na primeira temporada, tá? Ele era um cara que entrou na primeira temporada. Aí saiu, voltou para ser um redator quando o Lorne Michaels voltou, lá no meio dos anos 80, e acabou voltando a fazer parte do elenco, mas não do elenco fixo. Ele de vez em quando aparecia e ele acabou tendo esse quadro no programa que era do Stuart Smalley, um guru de autoajuda, né? Falando um monte de bobagem. E era isso, o quadro ele ia, falava, olha, você é lindo, você consegue, você é muito bom. E aí ele dava os conselhos mais cretinos possíveis. Ponto, era isso, o quadro acabou, tchau. Só que a partir dos anos 90, principalmente a partir do sucesso do Quanto Mais Idiota Melhor, do Wayne's World, o Lorne Michaels passou a investir nos quadros do Saturday Night Live, tentou jogar tudo pro cinema. Vai que alguma coisa dá certo além do Quanto Mais Idiota Melhor. Não foi o caso. Como Salvar Sua Família foi dirigido pelo Harold Ramis. Harold Ramis, hein? Cara da comédia, o ego. E é um filme muito ruim, gente. É muito ruim. Na história, esse guru de autoajuda aí, ele tem que tentar salvar sua família que é cheia de problemas, é por isso que ele até virou um guru de autoajuda, porque a família dele é toda detonada e ele tenta ajudar, mas acaba fazendo um monte de bobagem junto. Olha, tem o Vincent D'Onofrio, tem a Laura San Giacomo. Cara, não, o filme não é bom, não. Cara, não, o filme não é legal, não. Na 9ª posição, Superstar, Despenca uma Estrela, tá? Ali tá Mary Catherine Gallagher em cima, que é o nome do personagem. O filme é estrelado pela Molly Shannon e pelo Will Ferrell. Esse era um personagem da Molly Shannon nos anos 90, virada para os 2000, esse filme é de 99, que ela é uma garota de uma escola católica tímida, só que ela quer ser uma estrela, então ela quer ser cheerleader, ela quer fazer passos de dança e tal, só que ela é completamente atrapalhada. E é isso o personagem. E o filme é ela tentando ser uma estrela, né? Tentando, dentro do mundinho dela, ela tem um bonitão que ela gosta e tal. É outro filme muito chatinho, gente. É muito chatinho esse filme. Na 8ª posição, triste, Cônicos e Cômicos. É triste porque é o Dan Aykroyd fazendo um papel clássico do Saturday Night Live, né, das primeiras temporadas, né, que era o Coneheads, ele com a Jane Curtin, né, eles faziam o Beldar Conehead, né, e no quadro a Lorraine Newman era a filha deles. Aqui, né, você precisa de alguém mais jovem, aí colocaram Michelle Burke. Mas é isso, é uma família de alienígenas que tá na Terra e tenta se aclimatizar ao planeta. Então, é claro, é uma analogia tanto à família de imigrantes ilegais, como também aos costumes, né, da América. E, cara, funcionava na TV, mas é uma piada alongada, e aí o pessoal... Aí vira um negócio meio alfa, o pessoal caçando eles, e, cara, é outro filme que não funciona não, tá? Na 7ª posição,
Os Estragos de Sábado à Noite, com o Chris Kattan. Olha ele aí de novo, o Will Ferrell. Aqui era um quadro que os dois faziam no Saturday Night Live, que basicamente eles entravam numa boate ao som de Hathaway, né? What is Love? E ficavam batendo com o corpo nas pessoas ali, geralmente era o convidado. O sketch que tem a participação do Jim Carrey é sensacional. Mas é isso, é outro quadro que não conseguiu fazer a transição pro cinema, né? Ali no filme eles querem entrar numa... eles nem tem fala no sketch, no quadro ali do Saturday Night Live. No filme eles começam fazendo como se fosse um sketch, aí eles saem, eles começam a bater papo. Sabe como se o Tom e Jerry começam a conversar? Tá. E aí eles tentando conseguir entrar na boate mais famosa da cidade, que é a Roxbury, eles não conseguem entrar e tal. Mas é outro filme que também falha, né, em conseguir ter graça, vamos lá. Agora vamos aqui na 6ª posição. E é um filme que quase chega lá. É O Tigrão, com o Tim Meadows, tá? O Tim Meadows fazia esse quadro no Saturday Night Live, onde ele era um apresentador de rádio, né? E ele é ele dá conselhos sobre como conquistar uma mulher, ele tenta ser um galanteador e tal, e ele fica chavecando mulheres e elas caem na lábia dele e tal, acaba ele sendo demitido, aí no filme ele acaba sendo demitido desse programa, ele ainda tenta correr atrás de uma outra mulher e aí ele ainda é perseguido pelos caras que ele botou chifre. Quase chega lá, tem umas boas piadinhas ali no meio, mas não chega a ser um filme que vale a pena assistir, tá? Na 5ª posição, e eu devo dizer que esse eu fui ver no cinema, quando estreou. É um outro filme que quase chega lá, e ele quase chega a ser um filme bom por conta da sua trilha sonora. A trilha sonora desse filme é muito boa, e tem uma piada que realmente é engraçadíssima, que é a da bactéria assassina. Mas assim, ele não tem a graça nem o charme do seu filme anterior. Tem uma boa trilha sonora, talvez até com melhor qualidade de produção do que a do filme anterior. Estou falando de Os Irmãos Cara de Pau 2000, com o Dan Aykroyd e o John Goodman. O John Belushi obviamente já tinha falecido, então eles recrutam o John Goodman para fazer o papel de outro irmão, né? Outro irmão ali da banda. E a reboque você tem um garoto que eles tentam ajudar, volta a mesma história do primeiro filme, tentar salvar o orfanato, mas na verdade o orfanato agora já foi, mas eles tentam cuidar desse garoto, e eles acabam encontrando também com o personagem do John Morton, que é o filho do personagem do Cab Calloway. Então de certa forma ele é uma espécie de irmão adotivo, né? Então é o Dan Aykroyd tentando remontar sua família, né? O personagem do Dan Aykroyd, o Elwood, tentando remontar sua família depois que o personagem do John Belushi, né? O Jake Blues, faleceu. E aí ele acaba encontrando no John Goodman, né? Que é um dono de um bar, onde o baterista da banda toca, o Joe Morton, que é o filho do personagem do Cab Calloway, e nessa criança como uma nova família para ele, tá? É um filme que quase funciona, que algumas piadas não chegam lá. Tá? Os Irmãos Cara de Pau 2000 está aqui na 5ª posição. Agora vamos falar de coisa boa, vai. Na 4ª posição, Corram que o Agente Voltou. Eu falei recentemente desse filme em um dos FGCast, até tem um corte aqui, mas assim, é um filme, esse sim vale a pena, era de um quadro do mais recente aqui do Saturday Night Live, inclusive é o filme mais recente, tá? Tem o Will Forte, Kristen Wiig, ok? E a história o quadro era uma gozação com o MacGyver, né? É um cara tipo MacGyver que faz as coisas, sabe? Com papel de bala e ele desarma uma bomba. Só que aqui no caso, no quadro, ele se perdia em bate-papo no meio da cena e a bomba sempre acabava explodindo. Aqui eles têm que sair disso, né? Então ele é um agente secreto que após uma perda traumatizante, ele largou tudo, mas ele acaba tendo que voltar porque o cara que causou essa perda traumatizante também está com um míssil nuclear. E aí ele tem que deter esse cara, que inclusive é vivido pelo nosso querido e falecido Val Kilmer. Como que a gente voltou?
É um filme bacana, é um filme divertido, esse vale a pena assistir, tá na 4ª posição. E na 3ª posição, Quanto Mais Idiota Melhor 2. Aqui agora a gente tem o segundo filme, né, com o Wayne e o Garth, tá? Mike Myers e Dana Carvey voltam pra esse filme. E é mais do mesmo, mas é um mais do mesmo divertido. Você tem uma participação muito boa do Christopher Walken também. E é a história agora do Wayne e do Garth tentando fazer um festival de rock. É o Wayne Stock, tá? Então, esse é divertido, tem boas piadas, consegue sair do que era o quadro. O quadro normalmente era eles fazendo programa de TV e comentando sobre os costumes americanos, mas era só isso. O Quanto Mais Idiota tem Melhor 2 tem uma historinha, você vai seguindo e é bem divertido. Na 2ª posição, o primeiro, Quanto Mais Idiota Melhor, que inclusive foi FGCast já, tá? Quanto Mais Idiota Melhor é o primeiro filme com o personagem do Wayne, né? O Mike Myers e o Dana Carvey fazem o papel. É a primeira vez que o Lorne Michaels realmente produz um filme do Saturday Night Live, ok? É o primeiro filme com personagens do Saturday Night Live desde o primeiro Irmãos Cara de Pau. E esse filme se saiu muito bem, fez um sucesso na bilheteria, é muito divertido, vale a pena assistir com toda certeza. É bem engraçado, boas piadas, as piadas com as marcas, né? Eles falando sobre marcas, que eles não querem ser fantoches de marcas, e eles paramentados, só fazendo comercial, é muito boa. Então, vale a pena, quanto mais idiota, melhor. Mas é claro que na primeira posição só podia ser esse filme, Os Irmãos Cara de Pau. Os Irmãos Cara de Pau acho que é o melhor filme saído aí do Saturday Night Live. Não é produzido pelo Lorne Michaels, tá? E basicamente lá no programa eles apresentavam, eles entravam, tocavam uma música e acabou. Não tinha quadro, não tinha fala, não tinha nada, era eles cantando. Aqui no filme você precisa criar uma história, tá? E aí o Dan Aykroyd foi lá, criou uma história, ele era o cara realmente criativo no sentido de escrever o roteiro, fazer as coisas. O John Belushi ele dava mais ideias, mas quem sentava para escrever era o Dan Aykroyd. E o filme é dirigido pelo John Landis, é uma trilha sonora maravilhosa, participações de astros do blues sensacional. Esse filme já tem FGCast, o que a gente fala bem desse filme não tá escrito. Vale a pena assistir, vale muito, corra lá, assista se você ainda não viu. Os Irmãos Cara de Pau na primeiríssima posição. Tá certo, meus caros? Então ficamos aí com o top 10 do Saturday Night Live. Eu queria deixar meu muito obrigado e sempre lembrando que todo domingo a gente entra com um top 10, ou um top 10 que a gente já teve, né, um programa, ou um top 10 inédito, como é o caso desse. Tá certo, meus caros? Então, um abraço a todos e tchau!